Qual foi a natureza da ditadura militar no Brasil e como isso impactou a vida das pessoas naquela época? Esse vídeo aqui vai ser muito importante e, na verdade, é tão completo que a gente teve que dividir em 3 partes. Então eu quero que vocês assistam essa primeira parte aqui e acompanhem também as outras, porque é muito conteúdo importante aqui, realmente, para o debate nesse momento é crucial. A gente vai conversar hoje com o Paulo César Gomes. Ele é historiador, doutor em História Social, estagiou na Universidade Paris III e autor do livro Os Bispos Católicos e a Ditadura Militar Brasileira, a visão da espionagem, pela editora Record. Eu vou deixar para vocês o link do livro deles aqui embaixo para vocês conferirem se tiverem interesse. E ele está trabalhando agora nesse momento sobre um livro relacionando a ditadura militar e o governo francês, que também vai ser pela Record. Ele também é o criador do site História da Ditadura, onde você pode encontrar muita informação, muito material sobre esse período. Vou deixar o link também do site dele na descrição. Agradeço muito sua participação aqui, Paulo. Bom, em primeiro lugar eu queria agradecer o convite e a oportunidade de poder falar no seu canal, e eu espero poder contribuir de alguma forma para esse debate tão atual e que vem se tornando cada vez mais presente, não só nas mídias, nos veículos de comunicação, jornais, revistas, redes sociais, mas na sociedade brasileira de modo geral, né? Eu acho que talvez nunca o tema da ditadura militar nos últimos anos tenha ficado tão presente, digamos assim, no senso comum. E isso discutido de diversas formas, né? E é bem legal, eu queria te parabenizar por esse trabalho que você vem fazendo, discutindo temas atuais e de maneira aprofundada, buscando fugir do senso comum, buscando explicar as coisas de uma maneira um pouco mais sofisticada e fundamentada, mas com o intuito de divulgação, de atingir um público mais amplo, né? Enfim, é um papel de divulgação que é uma atividade que eu próprio, na minha profissão, tenho buscado desenvolver também, né? Não produzir conhecimento, no meu caso, conhecimento histórico, né? Produzir pesquisas históricas para ficarem restritas dentro do espaço universitário, mas para serem divulgadas e para que cada vez mais pessoas possam conhecer os temas de maneira mais aprofundada e de maneira mais mais fundamentada, né, digamos assim. Para começarmos, a gente vive num período de um grande negacionismo histórico. Você vê muitas pessoas, tanto jovens quanto adultos, que afirmam que a ditadura militar não foi tão rigorosa assim. Eles inclusive até chamam de dita branda, entre aspas. Em alguns casos dizem que nem houve ditadura. O próprio presidente eleito agora, Jair Bolsonaro, afirmou que o brasileiro não conhece ditadura. Ou em outros casos afirmam que foi simplesmente um regime militar. Então a primeira pergunta é: houve, de fato, uma ditadura militar no Brasil? O que ocorreu exatamente em 64 que levou os militares ao poder? De fato, houve uma ditadura militar no Brasil. Dizer que não houve uma ditadura é negar a história, não só isso, é falsear os fatos históricos, falsear as evidências históricas. O historiador, quando analisa determinado período da história, independente de ser a história do Brasil, a história de outro país, ou em diferentes épocas, né? Há historiadores especializados nas mais diversas épocas da história do Brasil e do mundo. Ele se baseia em fontes. Nenhuma informação, nenhuma afirmação que um historiador faz, ela é feita arbitrariamente. Ela precisa ser feita com base em documentos, em depoimentos, em vestígios que as pessoas, que os homens do passado nos deixaram, para que a partir daquilo, e de maneira analítica, a gente possa fazer afirmações sobre o que aconteceu. Então, com base nisso, com base em muita pesquisa, não só minha, mas de muitos historiadores, hoje em dia há um consenso que entre 1964 e 1985 houve uma ditadura militar no Brasil. É claro que hoje em dia, há historiadores que questionam essa periodização, como a gente chama, né? 64 e 85. Uns dizem que foi de 64 a 79, por causa do fim do AI-5, da lei de anistia, mas até agora o consenso é que a ditadura foi de 1964 a 1985. E aí, para tentar tornar minha fala um pouco mais organizada, a gente pode começar falando do golpe de 64. O golpe de 64 foi um golpe civil e militar. Por que civil e militar? Porque civis e militares efetivamente
deram o golpe, né? Golpearam a democracia brasileira. Os militares vindos de Juiz de Fora, capitaneados pelo general Mourão Filho, vieram de Juiz de Fora ao Rio de Janeiro para tomar o poder, foi a parte militar do golpe, e ao mesmo tempo o presidente do Congresso Nacional, Auro de Moura Andrade, declarou vaga a presidência da República. Declaro vaga a presidência da República! Com o presidente, então, eleito, democraticamente eleito, João Goulart, em território nacional. Ou seja, foi um ato inconstitucional, foi efetivamente um golpe de Estado. E isso, em qualquer... essas afirmações não são arbitrárias, não vêm da minha cabeça, vêm de estudos, vêm de pesquisas de diversas pessoas, diversos historiadores, cientistas políticos. Então, quando, por exemplo, se abre um dicionário de ciência política e ali está escrito, bom, o que é um golpe, né? A partir de que parâmetros a gente pode definir o que é um golpe? E o golpe de 64, ele não foi uma simples intervenção militar, ele foi, de fato, um golpe que destituiu um presidente democraticamente eleito de maneira arbitrária e inconstitucional. Quem fala que não houve ditadura militar ou se refere de maneira um pouco jocosa, se referindo a esse período como dita branda, não só tem más intenções, mas como está falseando a história, está falseando os fatos históricos. A ditadura militar brasileira, ela foi sim extremamente arbitrária, extremamente repressiva, e isso pode ser comprovado através de quilômetros de documentos que estão nos mais diversos arquivos públicos e privados do Brasil e do exterior, como vem sendo mostrado ultimamente por vários pesquisadores. E eu te falo que se você me fizesse essa pergunta há alguns anos, eu que já estudo temas relacionados à ditadura militar há aproximadamente 10, 11 anos, eu acharia uma pergunta um pouco inesperada, talvez até um pouco boba. E hoje em dia, cada vez mais, eu observo que é uma pergunta que precisa ser respondida e essa resposta precisa ser reforçada de maneira bem fundamentada e comprovada com evidências históricas mesmo, né? Isso nos leva a pensar em como o presente, o momento que a gente vive atualmente, nos leva a fazer questionamentos sobre o passado. No caso do momento atual, um passado que tem vindo à tona com muita força é justamente o nosso último período ditatorial, que não foi o último, né? A gente não pode esquecer do Estado Novo, que também foi um outro período em que o Brasil esteve sob uma ditadura dirigida por Getúlio Vargas. Hoje em dia é muito comum e cada vez mais, na sala de aula, por exemplo, alunos chegarem e falarem, bom, mas meu avô falou que aquele período era melhor, o meu tio falou que naquele momento se podia andar com segurança na rua, a educação era melhor. Enfim, são vários temas que vêm sendo trazidos à tona e que não refletem a complexidade da história. E aí, quando eu falo em complexidade da história, é preciso a gente considerar as diversas fontes que um historiador precisa ter acesso e lançar mão, e ao mesmo tempo, e após ter acesso a essas fontes, comparar e analisar essas fontes, esses documentos, com um olhar crítico, para poder traçar de maneira mais completa e complexa o passado. Então, por exemplo, não significa dizer que alguém que tem uma memória positiva sobre a ditadura militar brasileira esteja mentindo. Não é exatamente isso. O que a gente precisa considerar é que alguns grupos sociais de fato viveram aquele momento, ou um momento específico da ditadura, porque em 21 anos há várias fases nesse longo regime. Então, não é que seja mentira que essa pessoa esteja falando, bom, aquela época foi melhor do que hoje. É lógico que existe também uma tendência humana a fantasiar acerca do passado, mas ao mesmo tempo não se pode tratar como uma mentira, uma memória positiva sobre a ditadura. O que é preciso fazer é
considerar essa memória positiva, que pode ser um falseamento, mas pode ser também o resultado de uma vivência positiva, de uma vivência, de uma experiência positiva naquele período. Eu vou falar um pouco mais sobre isso mais à frente. E cotejar com outras fontes, cotejar com as fontes dos órgãos repressivos, cotejar com as fontes, com depoimentos de outros grupos sociais que têm uma memória ruim daquele período. Então, sobretudo nesses períodos mais recentes, disso que a gente vem chamando de história do tempo presente, a memória, né, as fontes relacionadas à memória, os depoimentos dos indivíduos que viveram aquele período, e com relação à ditadura militar, muita gente que viveu aquele período ainda está viva, é uma fonte muito importante a ser consultada. Não para ser considerada como verdade absoluta, mas para ser comparada com vários outros tipos de fontes de diferentes origens que, como eu falei, vão ser comparadas, analisadas criticamente, para que se possa traçar um quadro mais complexo do passado. Eu venho observando que, em geral, as pessoas que vêm buscando negar ou relativizar a ditadura militar como um período que não foi tão arbitrário, tão repressivo, em geral, são pessoas que apoiam o arbítrio mesmo nos dias de hoje. Ou seja, são pessoas que têm uma intenção, que são mal intencionadas. Então, há um interesse político também por trás dessa onda negacionista, né? E aí, mais para frente, a gente pode falar um pouco dessa tradição conservadora e autoritária da sociedade brasileira, que tem uma duração mais longa, que ultrapassa, inclusive, o período da ditadura militar. Quando se fala no golpe de 64, não há um único fator que explica a chegada dos militares ao poder. Há muitos fatores, e a gente pode falar brevemente sobre alguns desses fatores, digamos assim. Um deles era que se vivia num período de Guerra Fria, em que a ideologia anticomunista era muito forte e muito disseminada na sociedade. E o medo do anticomunismo, ele era real, em diversas camadas sociais. Em outras, ele não era exatamente real, mas era manipulado para que as pessoas tivessem medo de uma possível tomada do poder por comunistas. E hoje, olhando em retrospecto, a gente observa que não havia de fato o risco de uma tomada do poder por comunismo. Goulart não era comunista, não estava manipulado por comunistas, como habitualmente tem se falado. O Goulart era um grande latifundiário e o governo dele, as propostas que ele apresentava, que ele vinha apresentando, das reformas de base, elas eram muito mais inclusivas, propostas de inclusão social, do que propriamente propostas de comunizar o país. E aí a gente observa, quando a gente observa, por exemplo, nos dias de hoje, o retorno desse discurso do comunismo, que é extremamente anacrônico, porque hoje em dia, basicamente, não faz o menor sentido mais falar em comunismo. A gente observa que essa tradição do anticomunismo, ela é bastante longa e ela continua fazendo sentido para determinados setores sociais, e mais do que isso, determinados grupos políticos vêm manipulando essa categoria, essa ideologia anticomunista para amedrontar as pessoas, né? E fazer parecer comunismo que de fato não tem nada a ver com comunismo. Disso a gente não pode esquecer de modo algum que os Estados Unidos, que nesse momento a gente tem que lembrar que em 58 houve a Revolução Cubana, que em 61 se declarou efetivamente socialista, e os Estados Unidos tinham muito medo de que um outro país na América Latina viesse a se tornar comunista. Então houve um apoio muito grande dos Estados Unidos
aos militares e a diversos outros grupos também civis. Há um estudo muito importante de um cientista político chamado René Armand Dreyfus, a conquista, 1964, a conquista do Estado, em que ele analisa de que maneira empresários financiados pelo capital nacional, mas também por capital estrangeiro, patrocinaram propaganda anticomunista para reforçar na sociedade o medo da tomada de poder por comunistas, né? E isso foi um dos fatores que levou ao golpe de 64. Há algumas outras questões que devem ser levadas em consideração, por exemplo, como a quebra de hierarquia, né? Quando o João Goulart anistiou os marinheiros no início de 64 e às vésperas do golpe teve presente em uma comemoração de sargentos, isso levou a um grande incômodo, né, dentro das Forças Armadas, e foi encarado como uma quebra de hierarquia. Então essa questão da quebra de hierarquia foi um fator bastante decisivo na efetivação do golpe, né, para que ele realmente acontecesse. Então, além disso, a gente não pode deixar de lado o apoio da sociedade, de vários setores da sociedade. Como eu já falei, houve um apoio de elites econômicas, de empresários nacionais e estrangeiros, financiados não só pelo capital nacional, mas também por capital estrangeiro, pelos Estados Unidos, pelo governo norte-americano. Hoje em dia há documentos que provam isso, documentos estudados, analisados, que provam que houve financiamento direto dos Estados Unidos para determinados grupos empresariais e até mesmo para determinados governos, que eram as chamadas ilhas de sanidade, ou seja, seriam determinados governos estaduais que, em caso de alguma resistência à tomada do poder pelos militares, serviriam como governos paralelos ao governo central, o que acabou não acontecendo, já que o golpe, embora tenha tido um apoio, né, dos Estados Unidos. A gente pode lembrar aqui da Operação Brother Sun, que foi estudada pelo professor historiador Carlos Fico no livro O Grande Irmão, que foi todo o aparato que foi enviado para o Brasil no caso de haver resistência. Então haveria toda uma preparação para uma intervenção norte-americana caso houvesse resistência. Essa também é uma das explicações para o fato de João Goulart não ter resistido, né? Uma das explicações que João Goulart foi um homem muito criticado, né? Muito recentemente os historiadores vêm buscando retomar a figura do personagem histórico João Goulart, que inicialmente foi muito criticado tanto pelos grupos de esquerda como pelos grupos de direita, por ser, enfim, em um extremo foi considerado um homem fraco, que tergiversava muito, enfim, muito com passos muito errantes e tudo isso, mas por outros foi considerado um homem injustiçado, né? A biografia mais consistente que existe sobre o João Goulart, que é a biografia do historiador Jorge Ferreira, defende a tese de que João Goulart não teria resistido porque ele soube pouco tempo antes do golpe acontecer, que os Estados Unidos já tinham todo esse aparato para intervir no Brasil em caso de resistência. Então, João Goulart teria optado por não resistir ao golpe para evitar um derramamento de sangue. Atualmente, com todas no momento em que as pesquisas se encontram, a gente pode afirmar que essa é uma explicação bastante plausível e bastante bem fundamentada. João Goulart não teria resistido ao golpe, não por falta de coragem, mas para de fato evitar um derramamento de sangue, já que ele não poderia enfrentar a potência norte-americana caso ela precisasse intervir, estando toda a Operação Brother Sun preparada naquele momento. É preciso que a gente fale também do apoio de diversos setores da sociedade brasileira ao golpe militar, né? A sociedade
implorava por uma intervenção militar. Recentemente a gente voltou a ouvir de determinados grupos sociais esse clamor por intervenção militar, e isso, que pode parecer um pouco deslocado, tem uma explicação histórica, né? Existe alguns especialistas que falam de um padrão moderador, que atribuem ao Exército um padrão moderador. O que significa isso? Ao longo da história republicana brasileira, que se inicia em 1889, o Exército teria desenvolvido esse mecanismo de sempre intervir nos momentos de grave crise para resolver a questão. E isso efetivamente aconteceu em vários momentos da história republicana brasileira. Em 64, mais uma vez, muitos setores da sociedade acreditavam que o Exército iria intervir, iria fazer uma intervenção pontual, resolver aquela crise que efetivamente estava acontecendo e depois sairia. E por isso surpreende que muitos setores da sociedade brasileira tenham apoiado o golpe, como a Igreja Católica, a Ordem dos Advogados do Brasil, a Associação Brasileira de Imprensa, setores das classes médias, fora as elites políticas e econômicas, como eu já falei anteriormente. Um dos símbolos do apoio ao golpe foram as famosas Marchas da Família com Deus pela Liberdade, que durante muito tempo não se sabia a dimensão dessas marchas, né, o peso dessas marchas. E uma pesquisa que foi feita há um pouco mais de 10 anos atrás, mapeou todas as marchas que aconteceram no Brasil naquele período, um pouco antes do golpe e logo após o golpe, em todo o Brasil. E a quantidade de marchas que aconteceram no Brasil inteiro, em grandes cidades, em pequenas cidades, é bastante impressionante. Ou seja, houve realmente uma mobilização popular, não só de apoio ao golpe, mas depois de legitimação à tomada de poder pelos militares. Mas, ao mesmo tempo, essa perspectiva do padrão moderador, ou seja, de que essa intervenção seria pontual e temporária, ela era bastante presente. A gente não pode esquecer que algumas figuras consideradas democratas na época, como o próprio Juscelino Kubitschek, não só apoiou o golpe, como também, ele era parlamentar na época, votou no Castelo Branco, nas eleições indiretas, que ocorreram logo no início de abril, votou para que ele fosse eleito presidente da República. Isso pode ser explicado porque, dentro dessa lógica, porque até aquele momento se imaginava que essa intervenção seria pontual e, em 65, ocorreriam normalmente as eleições presidenciais. E um dos candidatos mais bem cotados para serem eleitos seria o JK. E como ele, vários outros indivíduos e vários outros grupos apoiaram o golpe com essa perspectiva de que seria uma intervenção passageira. Você comentou sobre a histeria anticomunista no Brasil. Havia uma ameaça comunista realmente? A gente não pode esquecer que se vivia, como eu já falei, num momento de Guerra Fria, em que a ideologia anticomunista era muito presente, muito forte e disseminada na sociedade. Mas quando se analisa a partir de hoje, em que a gente tem acesso a uma série de documentos de diversas origens, a gente observa que não houve de fato uma ameaça comunista no Brasil, assim como hoje não há ameaça comunista no Brasil. Essa espécie de sombra que paira sobre a história política brasileira, de, por exemplo, atribuir ao PT um projeto de comunizar o país, é absolutamente falaciosa. Isso vem de pessoas que ou estão mal intencionadas ou simplesmente desconhecem história, não sabem o que significa um regime socialista e um regime comunista, que inclusive não são a mesma coisa. Então se cria uma confusão até nos dias de hoje, ou seja, você vê que é uma questão que passa de que perpassa a história do Brasil por muitos anos e que até hoje, para determinados grupos sociais, faz sentido
acusar o comunismo ser usado como uma categoria acusatória, né? O que é muito assustador e para a gente parece até, de certo modo, anacrônico, né? Já que não se vive mais na Guerra Fria, a União Soviética não existe mais, ou seja, não há, se naquela época já não havia, hoje então não há o menor possibilidade de ameaça comunista. O que acontece é que há uma grande confusão, né, e desconhecimento mesmo acerca do que é o comunismo. Então, hoje em dia, inclusive, se confunde, né, petismo com comunismo e vira uma grande sopa, digamos assim, né, onde vai tudo, né? Então, qualquer coisa que seja moralmente progressista ou um pouco mais radical já é considerada comunista, né? Então o comunismo ele virou uma categoria de depreciação e não uma categoria explicativa como de fato é, né? Inclusive, como eu já falei, volto a repetir, socialismo não se trata da mesma coisa que comunismo, são dois tipos de regime diferentes. Marxista clássica, por exemplo, o socialismo seria um caminho até se chegar ao comunismo, né? Enfim, mas isso já é um assunto para uma outra discussão. Enfim, tem pessoas muito mais preparadas para falar sobre a teoria marxista, que é uma teoria, enfim, extremamente sólida e que nos ajuda em diversos momentos a compreender questões relacionadas à história mundial e à nossa própria história. Reforçar que toda essa ameaça que se atribuía à figura de João Goulart como um instaurador de um regime comunista, isso muito por conta das reformas de base que ele vinha propondo e, sobretudo, por uma especificamente, que era a reforma agrária. Porque a reforma agrária mexia em um dos valores mais caros da sociedade, das elites brasileiras, obviamente, que é a propriedade, e não só a propriedade, mas a propriedade da terra. E a gente não pode esquecer que a sociedade brasileira, que nós fomos uma sociedade fundada historicamente, economicamente, nós sempre com base na produção agrária, a produção de produtos agrícolas para exportação. E aí a história, enfim, isso não é uma coisa que é inventada por historiadores, isso são documentos que podem provar que que o Brasil durante muitos anos, e até hoje os produtos agrários têm um peso importantíssimo na nossa pauta de exportações, mas historicamente é um país que foi predominantemente agroexportador. Então, essa questão do Goulart propor a reforma agrária, e essa questão ganhou muito peso, sobretudo no comício do dia 13 de março da Central do Brasil, né, o famoso comício da Central, quando ele assina o decreto produzido pela Supra, né, Superintendência de Reforma Agrária, era dirigida pelo João Pinheiro Neto. Então, naquele momento, no comício da Central, o João Goulart assinou esse decreto de desapropriação. E é claro que essas questões acabam remetendo a esse medo do anticomunismo, né? Esse medo de desapropriação das terras, sobretudo por parte das elites brasileiras, que são de fato os grandes latifundiários, os grandes proprietários de terra. Então, falar que João Goulart era comunista ou que estava influenciado por comunismo, pelas ideias comunistas, é uma total falta de conhecimento histórico. Se não, uma questão de interesses escuros, escusos mesmo, né, de manipulação política. Porque não só o João Goulart era um grande latifundiário, ele tinha muitas propriedades, isso não é nenhum segredo, isso está em todas as biografias já escritas sobre eles. Como eu já falei, a melhor biografia já escrita sobre ele até o momento, a mais completa e complexa, é a biografia escrita pelo professor Jorge Ferreira, que foi professor da UF, hoje em dia está aposentado, e que faz que constrói, né, o personagem histórico João Goulart de maneira muito complexa, com fraquezas, fortalezas, enfim, um ser humano. Então,
é bastante importante frisar que não só João Goulart não era comunista, como ele não estava influenciado e nem tinha intenção de transformar o Brasil em uma república comunista, em um regime comunista, digamos assim. O que havia, de fato, era um interesse em propor políticas mais inclusivas. E aí, nesse sentido, a gente vê que, historicamente, há uma resistência muito grande das elites brasileiras a qualquer tipo de política social que traga um pouco mais de igualdade. Todo mundo, no senso comum, fala o que o Brasil precisa. Precisa de educação, de distribuição de renda, mas na hora, todos os momentos da história do Brasil, e não foram muitos, em que essas políticas de fato são colocadas, tentam ser implementadas, isso gera uma resistência muito grande das elites que não querem perder os seus privilégios, que, em grande medida, esses grupos acreditam que são devidos por direito. Não encaram isso como privilégios culturalmente e socialmente construídos. Ao longo da nossa história, sempre foi muito complicado a implantação de políticas sociais que buscassem diminuir essa enorme desigualdade social que é uma marca do nosso país até os dias de hoje. E isso, mais uma vez, eu reforço, não é uma invenção de historiadores esquerdistas, são dados históricos, né? São dados históricos, inclusive comprovados com números produzidos pelos próprios governos em diferentes momentos da história, de governos mais à esquerda, mais à direita, que mostram em números que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, socialmente mais desiguais. Então, ao mesmo tempo, existe uma resistência muito grande de qualquer tipo de política que busque diminuir esse enorme abismo social que existe no Brasil. Agradeço seu tempo aqui, Paulo. Essa foi a primeira parte de 3, então continue assistindo, que amanhã prosseguiremos com mais informações sobre a ditadura. Um grande abraço para vocês, deixe embaixo aqui o seu comentário, deixe seu joinha, assine o canal, a gente se vê por aí. Abraço e até mais. Tchau!